Amém? Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos que vão estar pela internet. Deus possa nos abençoar nessa noite. Amém? Graças a Deus. Vamos iniciar o nosso culto. Vamos tomar aqui o livro de Apocalipse. Apocalipse 9. Livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 13, a nossa leitura. Apocalipse 9, 13. Deus abençoe o irmão Tiago, o irmão Haroldo. Deus abençoe. Louvado seja Deus, né? Apocalipse 9, 13 diz assim: E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia o sexto anjo, que tinha a trombeta solta, os quatro anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates, e foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, o dia e o mês e o ano, a fim de matar a terça parte dos homens. Deus vos abençoe a sua palavra nessa noite. Senhor Deus e Pai Celestial, que eu possa neste momento, Deus, dar graça à minha vida, ó Deus, conceder graça para que possamos, ó Deus, transmitir essa mensagem essa noite, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor. O Senhor circuncida, ó Deus, os lábios de quem fala, circuncida, ó Deus, também os ouvidos de quem ouve, unja os nossos lábios, ó Deus, para que possamos trazer, ó Deus, aquilo que é a Tua palavra, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai. Deus nos abençoe. Graças a Deus, né? Estamos aqui de volta para trazer essa mensagem. E nós temos vindo aí pregando sobre quinto selo, pregamos sobre o sexto selo e tivemos trazendo duas mensagens sobre o sexto selo, e vamos agora concluir tudo com a festa das trombetas. Que Deus possa nos ajudar nessa noite, né? São mensagens profundas, muito tremendas. A mensagem do profeta, e que Deus possa nos ajudar nesta noite, para que nós possamos entrar nessa mensagem e trazer, ó Deus, para os irmãos essas bênçãos aos nossos corações. Amém? Deus abençoe a irmã Janaína Anjos, está nos assistindo. Deus abençoe a irmã. Agora eu quero tomar da mensagem A Festa das Trombetas, pregado pelo profeta, 135. Bem, irmão, nós estamos vivendo nos últimos dias. E segundo o que nos diz a Bíblia, nós estamos vivendo no tempo do fim, né?
Deus abençoe o irmão Pita dos Trovões, que está nos acompanhando. Pastor Josué Costa, assistindo com a sua congregação em Caju, Curuçá, Pará. Deus abençoe o pastor Josué Costa. É um prazer muito grande para mim ter o senhor comigo. Aos domingos aqui, nos acompanhando. É um prazer muito grande ter o senhor, a sua congregação aqui junto conosco. É muito gratificante, né? Isso nos motiva ainda mais a trazer a mensagem, a pregar essa mensagem que é muito tremenda, né? Nós vivemos por ela, nós vivemos por essa mensagem, né? Estamos agora no tempo do fim. Esse tempo é o tempo de apostasia. O tempo do fim é o tempo de apostasia. É um tempo muito difícil, o qual até mesmo o nosso pastor, o saudoso pastor Osmar disse que a mensagem terminou, né? A mensagem terminou. Brana terminou seu ministério em 65. Pastor Osmar termina seu ministério de reprofetizar outra vez neste ano de 2024. Então a mensagem tem terminado. Tudo que foi pregado, tinha que ser pregado, já foi pregado. Agora está com o título dos Efésios da noiva, trazendo essa mensagem. E nós não temos outro jeito de pregar a mensagem, não ser reprofetizar outra vez aquilo que o sétimo anjo profetizou. Então nós temos que falar essa mensagem, porque nós não temos outras mensagens, né? Nós sustentamos a nossa fé, a nossa vida cristã na mensagem do sétimo anjo, né? E isso é muito maravilhoso para nós. Então nós estamos vivendo no tempo agora de apostasia. É um tempo muito difícil. Da agora para frente a gente sabe que as coisas não vai ser fácil, né? Vai ser um tempo muito trabalhoso. Pode haver um aperto, né? Um aperto. E pessoas venham se apostatar. Agora eu creio que agora aqueles que são verdadeiramente um cristão, que é realmente firme na mensagem, que vai prosseguir, né? Porque é um tempo difícil, de prova, de lutas. É o tempo que nós estamos passando agora, né? Mas vamos continuar firme, ouvindo a mensagem do profeta, ouvindo a mensagem de João, lendo, orando, buscando a Deus, clamando a Deus cada vez mais, procurando assim consertar mais a nossa vida, posicionar cada vez mais e para nós aproximar mais ainda de Deus através da comunhão, para que nós tenhamos força para resistir às lutas e às provas, né? Deus abençoe o irmão Jailton, né? Deus abençoe o irmão Haroldo Cavalheiro, com pessoas que estão conectadas conosco. Deus vos abençoe. Agora tomando a mensagem, a festa das trombetas. Agora observe, as trombetas das quais estamos falando são um chamado para se reunir, quer seja para uma festa, para a guerra, para uma pessoa, algum dia sagrado, ou alguns assim, observe, você diz, para uma pessoa, sim, ou para o ano do jubileu, o anúncio da vinda da liberdade, quando eles podiam voltar. Agora, poderíamos tomar uma manhã inteira somente nessas coisas, são muito profundas, né? Mas agora, entrando nas trombetas, você tem a base agora dos selos e da igreja. Agora vamos entrar nas trombetas. A trombeta soou, a trombeta indica quer seja guerra ou dia de festa. O que isso quer dizer? É uma reunião do povo, a trombeta. Agora observe, Israel sempre foi uma nação
de festa. Eles tinham muita festa, né? E eles gostavam de festa, era festa das trombetas, festa das cabanas, festa das primícias, festa dos Cordeiro Pascual e várias festas. O Israel tinha as suas festas. E nós sabemos que eles também tinham as trombetas e tinha os trombeteiros. Então, quando tinha algum evento no arraial de Israel, que tinha alguma convocação, então a trombeta soava no meio do arraial e cada trombeta chamava para uma determinada coisa. Então o povo de Israel entendia o som da trombeta. Eles não se confundiam. Quando era para uma guerra, quando a trombeta tocava que era para uma guerra, eles sabiam que a convocação era para a guerra, ou que era para uma festa, ou que era para os dias dos Pentecostes. Cada um tocava de uma maneira a trombeta. Então Israel não se confundia com a trombeta. Eles sabiam o que dizia qualquer tipo de trombeta. Nós sabemos então que a primeira trombeta a tocar antes, veja o que o profeta diz. A primeira trombeta era, vamos ler aqui, né? E Paulo disse, quando a trombeta dá um sonido incerto, porque pode preparar-se para a guerra, ou para a paz, ou qualquer que seja, quem sabe. Você tem que conhecer como a trombeta soa. Então isso é algo muito tremendo, né? Porque primeiro vinha a festa das trombetas. Depois da festa das trombetas, vinha a festa do Cordeiro Pascual, que era a festa da expiação, que era a festa do Cordeiro Pascual. Primeira festa da trombeta, da expiação, e depois a festa, as trombetas anunciavam a festa dos Pentecostes. Então eram 3 festas, as trombetas, a festa do Cordeiro Pascual e a festa dos Pentecostes, né? Eram 3 trombetas que tocavam, era uma após a outra. Veja, isso aconteceu no tempo que Jesus nasceu, começou a pregar o seu evangelho. Nota que foi primeiro a festa das trombetas, Jesus pregando o evangelho, né? A festa da expiação, o sacrifício do Cordeiro Pascual, depois de 50 dias, a festa dos Pentecostes. Veja, então o profeta diz aqui, nós temos que conhecer a trombeta soar, né? Nós temos que conhecer o som da trombeta. Isso aí que é a coisa mais importante que nós temos que entender. É o som da trombeta. A trombeta do Evangelho. Então nós vemos que a trombeta para nós que somos gentios, que são as trombetas do Evangelho, cada mensageiro foi um trombeteiro, teve uma mensagem, teve uma trombeta, pregou sua mensagem, houve uma guerra, abriu-se um selo em cada mensageiro. Veja, cada um deles tinha sua trombeta pregando o seu evangelho. E cada um de sua era, do seu tempo, tinha que entender o som da trombeta. O som da trombeta, tinha que entender, compreender qual era esse som. Se aquele sonido era um sonido incerto, ou se era um sonido da trombeta certo. Então era uma maneira que nós tínhamos que entender o que significava aquele toque da trombeta, para nós entender, porque não era todos que entendiam. Não era todos que entendiam a mensagem do seu dia. Havia uma predestinação, aqueles que tinham que ouvir, aqueles que tinham que ouvir a mensagem do seu dia. Eles iam entender a voz do Evangelho, a pregação do dia. Vendo? Porquanto, quando a trombeta soa, nós vemos algo na terra, hoje.
Tá vendo? Todas as vezes que soa uma trombeta, nós estamos falando da trombeta do Evangelho. Tá vendo? Toda vez que soou a trombeta, algo aconteceu. Houve um distúrbio, houve uma guerra, abriu-se um selo. Entendeu? Todas as vezes que a trombeta tocou, algo aconteceu. Tá vendo? Há uma grande inquietação em algum lugar. Veja, então todas as vezes que soa a trombeta, vem o Evangelho, vem o mensageiro, começa uma quietação. Começa a acontecer um rebuliço no meio do povo. Tá vendo? Começa a mexer com o povo. Veja, sempre foi assim. Quando o povo estava tudo bem, estava tudo em ordem, estava tudo em paz, quando Deus enviava um mensageiro com uma trombeta, uma mensagem, um evangelho, sempre há uma inquietação. Por quê? Vai começar a mexer com o sistema. Porque todos estão presos em um sistema. Quando a pessoa entra presa em um sistema, é um escravo, está sob um sistema, uma escravidão, então nasce uma trombeta. Essa trombeta é para chamar o povo que está escravizado, o povo que são escravos. Escravo de quê? Escravo do mundo, escravo do pecado, escravo da denominação. Porque desde então o povo não conhecia o Evangelho, não conhecia a mensagem. Eles ficavam presos em um sistema, principalmente o sistema católico, o sistema denominacional, o sistema do homem, que até mesmo no Velho Testamento, o sistema dos homens. Mas quando Deus trazia uma mensagem, um mensageiro, tocando uma trombeta, aquilo mexia com o povo. Havia então uma inquietação, um distúrbio. Mas o eleito, o predestinado, aquele que é o Filho de Deus, podia entender o toque da trombeta, a pregação do Evangelho. Porque eles estavam esperando, eles estavam gemendo por isso, eles queriam a verdade, eles queriam saber a verdade. Ele sabia que tinha uma verdade, que alguém tinha que chegar com o Evangelho, com a verdade. Então, quando isso acontecia, parecia uma inquietação. O povo ficava inquieto. Veja, quando Jesus chegou, o povo estava tão acostumado com a lei, com Moisés, que quando Jesus chegou foi uma inquietação, foi um distúrbio que aconteceu ali. Porque o povo que estava preso ali achou que não deveria de sair, começaram a fazer um reboliço. Mas o eleito entenderam a mensagem, o eleito entendeu a hora, o eleito foi revelado. Veja, nesse tempo, todo o tempo foi assim, veja. Há uma grande inquietação em algum lugar. Sempre há um reboliço. É desse jeito que acontece. Todos sabem disso. Todos se tornaram, então, neuróticos. Veja, o profeta diz que todos se tornaram neuróticos. O que é a palavra neurótico? Doido. Ficaram doidos, todos neuróticos. O mundo inteiro é um mundo neurótico. Veja, irmão, nós estamos vivendo num tempo que nós saímos pelas ruas, quando nós vemos as pessoas, nós vemos que elas são neuróticas. A gente olha as pessoas e fala assim, mas como pode essa pessoa viver desse jeito? Numa situação dessa, essa pessoa é neurótica, essa pessoa é doida. Ela está fora de si. Mulheres andando nuas na rua e não sabem que estão nuas. Veja, é a era de Laodiceia, a era da igreja nua. Porque a mulher aponta para a igreja. Do jeito que nós vemos que está a igreja, as mulheres,
é a maneira que estão a igreja, as denominações. Porque as mulheres apontam para a denominação, ela está cega, nua e não sabe, desgraçada. Porque uma mulher que sai da sua posição de dever, que entra numa abominação, uma mulher que sai da posição de uma mulher, é uma abominação, é uma desgraça na vida dela, e ela não sabe disso. Elas andam nuas na rua e não sabem. Hoje até é difícil para nós, os crentes, viver nesse mundo. É difícil para um cristão viver. Aonde que nós vamos? Nós vemos coisas terríveis, pessoas neuróticas. Veja, que coisa terrível. Fica difícil para nós. Aqui, este mundo não é o nosso lugar. Nós não cabemos mais neste mundo. Nós temos que sair daqui. Deus vai tirar nós deste lugar. É hora de nós ir embora, mas partir daqui. Veja, porque isso é terrível. Então as pessoas estão neuróticas. Homens neuróticos, mulheres. Homens faz coisa que a gente fala, mas não pode. Uma pessoa fazer isso, né? Sem juízo nenhum. Veja, a gente vê isso. Tá difícil. Tem hora que dá vontade da gente arrumar um rancho na beira do mato e ir para lá, morar lá na beira do mato, sair no meio da civilização. Porque tá difícil. Hoje, se o homem não estiver cheio do Espírito Santo, não estiver cheio da graça de Deus, do poder de Deus, desse poder supremo na nossa vida, é um poder supremo dessa hora suprema. Se nós não tivermos esse poder, nós não vamos resistir. Não vai resistir. Mas precisa de nós ser revestido com o poder de Deus, revestido da graça de Deus. Senão nós não dá conta. As lutas, as tentações são demais. Então é preciso que Deus nos encha do Espírito Santo, de uma graça abundante, nos dê uma porção dobrada do seu Espírito, para nós resistir esses dias maus que nós estamos vivendo. Veja, nós precisamos de Deus. Somente pode resistir isso aquele que estiver cheio do poder de Deus. Jesus disse assim, tente bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. E João, em suas primeiras cartas, ele disse assim, todos que é nascido de Deus, vence o mundo. Todos que é nascido de Deus, vence o mundo. Veja, nós o vencemos pela fé, pela nossa revelação que nós temos, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo deu vitória ao povo do passado, o povo das arenas, da igreja primitiva, durante as eras, das eras negras, eles resistiram pelo poder de Deus. Agora é a nossa vez. Nós sabemos que as coisas pioraram muito mais. A tentação hoje é no espírito. Nós temos que orar, buscar a Deus para vencer a cobiça dos olhos e a concupiscência da carne. Buscar a Deus para nós vencer isso. A cobiça dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Nós temos que vencer isso na nossa vida, para que nós possamos ser retos diante de Deus, para nós podermos viver essa vida cristã. Veja, neurótico, e sabemos que há algo errado. O Pentágono, você sabe o que é o Pentágono? É o Centro de Inteligência dos Estados Unidos. É a política, é o Centro de Inteligência dos Estados Unidos. E em todos os lugares sabemos que há algo errado. Até o pentágrafo. Está tudo neurótico. Tá vendo?
tudo com a cabeça voando, sem saber o que fazer. A ciência está neurótica, não sabe o que fazer com este mundo. Veja, a religião está neurótica. Irmão, o que está restando hoje? O que nos resta a não ser esse pequeno eleito, predestinado, que ainda está aqui? Veja, agora a única maneira em que você conhecerá o que é os unidos da trombeta é olhando o que a folha da música disse. Estão vendo? Isso é tudo, isso é uma grande sinfonia. Veja, está suando. Agora veja, deixa eu mostrar aqui. Os unidos da trombeta é olhando o que a folha da música disse. Agora cada mensageiro, cada pregador tem que pregar conforme a nota da música. É o que está na Bíblia. O verdadeiro pregador que está trocando a sua trombeta, pregando o seu evangelho, eu tenho que pregar de acordo com o que está na Bíblia. Eu tenho que pregar de acordo com o que disse o sétimo anjo. É a folha da nota. Nós temos que acompanhar certinho o que diz as folhas da nota, para nós trazer o som da trombeta certo, da maneira certa. É isso que é o certo, é apertar o play da maneira certa, é apertar o play da palavra, o play da mensagem do sétimo anjo, da maneira certa. Agora, como que nós vamos apertar o play da maneira certa? Veja, Deus teve que trazer um homem para que pudesse trazer o som. Primeiro mensageiro com o primeiro som, esse último mensageiro com esse som da trombeta, o evangelho da hora, do dia. É o nosso evangelho hoje. Nós tivemos um trombeteiro que foi ao compasso da folha da música. Esse trombeteiro, Apocalipse 10, de 8 a 11, ele tocou sua trombeta, pregou seu evangelho da maneira certa, no compasso da música, da maneira certa, daquilo que disse o sétimo anjo. Veja, e nós seguimos após ele, pregando o mesmo evangelho, a mesma mensagem, é a mensagem do dia, é a mensagem da hora. Veja, está pensando que todo mundo vai entender isso? Todo mundo vai compreender essa mensagem? Esse som certo dessa trombeta? Esses unidos certos? Esse chamado dessa trombeta? Não. É somente para aqueles que Deus chama. Aqueles que estão predestinados, diz o profeta, para ouvir. Está vendo? Para ouvir a maneira certa. Para entender o que o mensageiro está dizendo. Porque o profeta diz que o mensageiro e a mensagem se tornam um. Está vendo? A mensagem e o mensageiro, Deus se torna um com o seu mensageiro. É Deus em cena, é Deus trazendo para nós o som certo, do evangelho certo, da trombeta certa para o nosso dia. Não tem como nós errar. Não tem como nós seguir após outros que começam a tocar a trombeta da maneira errada, dar um som incerto, uma mensagem incerta, um ensinamento incerto, tortuoso, pregando a palavra para enganar. Mas nós não. Nós conhecemos o som certo, a mensagem certa. Ninguém vai após isso. Nós sabemos hoje aonde nós estamos firmados. É na rocha das eras. Levanta quem quiser. Nós não vamos após isso. Está vendo? Nós não vamos após doutrinas erradas, ensinamentos errados. Não, de maneira nenhuma. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós permanecemos no nosso posto de dever.
Veja, nós não movemos, nós não vamos mover. Está vendo isso? Nós estamos firmados sobre a rocha da revelação. Mas isso é tempo de apostasia. Aqueles que têm que ir embora, vai mesmo. Ninguém vai segurar, não. Aqueles que têm que se apostatar, têm que ir embora, têm que sair, vai sair. Não tem como nós segurar ninguém. Está vendo isso? Mas Jesus disse, as minhas ovelhas, ninguém o arrebatará da minha mão. Se você é nascido de novo, você é batizado com o Espírito Santo, você crê nessa mensagem do dia, ninguém te moverá. Ninguém vai te enganar, meu irmão. De maneira nenhuma. O rebuliço que nós tivemos, esse rebuliço após a partida do saudoso pastor Osmar, esse rebuliço que teve, não mexeu comigo. Quando eu vi isso, vi que algo estava errado. Logo eu captei o som errado dessa trombeta, desse ensinamento errado. O que eu fiz? Eu saí do meu lugar? Não saí. E eu fiquei quieto, parado onde eu estou. E aqui vou continuar. Eu disse em oração a Deus e disse, Senhor, eu não tenho mais para onde ir. Eu não tenho para onde ir. Eu tenho que ficar aqui, Senhor. Aqui é o meu lugar. Eu não vou sair daqui. Uma vez, conversando pela primeira vez ali com o pastor Osmar, eu disse, pastor Osmar, eu vou ficar aqui. Eu vim para aqui, eu vou ficar, querendo o senhor ou não, eu vou ficar aqui. Eu não tenho para onde ir. E eu falei com Deus, eu aqui vou ficar. Eu não tenho para onde ir. Eu não vou seguir a cabeça de ninguém. Não vou seguir. Eu sei aonde estou firmado. Se eu tenho batismo com o Espírito Santo, tenho um novo nascimento, então eu sei o que eu estou falando, naquilo que eu estou crendo. Está vendo isso? Nós ficamos firmes. Certo? Mas é um tempo de apostasia. Aqueles que estão balanceados, eles vão embora. Eles têm que sair. Eles têm que deixar, eles têm que procurar seu rumo. Eles tomam o rumo ignorado. Vai sair. Está vendo isso? Mas a noiva permanecerá. Ela ficará firme no seu posto de dever. Aleluia. Isso é tudo. Isso é a grande sinfonia. Veja, está soando. Estou falando da trombeta do Evangelho. Porque o Evangelho teve a sua trombeta. Cada mensageiro foi o trombeteiro. Teve a trombeta. Cada mensageiro. Cada pregador. Agora nós vemos que o último mensageiro, mas nos dias da voz do sétimo anjo, o sétimo mensageiro, quando ele tocar a sua trombeta, veja, pregar o seu evangelho, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. E quando João come o livrinho para reprofetizar outra vez, prega o seu evangelho, a terceira puxada, veja, os trovões revelados, o novo nome, é a mensagem do dia, é a mensagem da hora. Ele pregou, ele tocou sua trombeta da maneira certa, da maneira exata, e nós podemos entender e compreender, e nós ajuntamos, junto como as águias se juntam para comer o cadáver, a palavra, as águias de Deus, ajuntou. Quando nós ouvimos, nós estávamos espalhados pela primeira e segunda etapa. Nós estávamos espalhados, mas quando veio a palavra do dia, a caça morta do dia, as águias se ajuntaram ali, em torno dessa mensagem. Aleluia! Isso nós tínhamos que comer, esse pão do dia, esse maná da hora, esse maná escondido na panela dourada atrás do véu, que essa mensagem da hora é a mensagem do dia, é a mensagem de João, comendo o livrinho e reprofetizando outra vez. Aleluia!
Glórias a Deus. Você não está feliz com isso? Isso não é o bastante para você? Isso você não está feliz com essa mensagem? Então vamos continuar firme, irmão. Vamos continuar crendo. Deixa o povo. Como diz o Salmo, primeiro, deixa os ímpios o seu caminho. Converta-se o Senhor. Está escrito lá, não sei aonde, mas está escrito no Novo Testamento, no Velho, né? Converta, deixa os ímpios os seus caminhos. Aqueles que cometem impiedade. Eu já preguei aqui sobre os ímpios com acento. Deixa os ímpios ir com a sua insensatez. Converta-se o Senhor. Tu serás como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, não murcha, tudo que fizeres prosperará. Essa é a posição do verdadeiro crente. É uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Nós sabemos de onde nós estamos alimentando, de quem nós estamos alimentando, da infalível palavra do Filho do Homem. Aleluia! Glórias a Deus! Este é o problema hoje. Temos demasiados diretores. Veja, temos demasiados diretores, não no espírito do compositor. Veja, demasiado diretor, não no espírito do compositor, fora da música, fora da página da música. Veja, não na posição certa do compositor. Ele diz a denominação, bem, nós cremos nisso. Veja, não importa o que você diga, a Bíblia está certa. Não importa, eu já posso aumentar um pouquinho mais aqui e dizer, não importa o que o povo diz, a mensagem do sétimo anjo está certa, a Bíblia está certa. Se você está crendo, isso foi o que Deus deu para você, essa fé que Deus deu para você, continue com ela, continue com essa fé, continua firme com isso, está certo? Veja, não importa o que diga, esta Bíblia está certa. Dê-lhe o ritmo de acordo com a folha de música, bem aqui diante dela. Então, o grande sinfonia do grande ato de Deus está sendo bem executado. Então, podemos ver a hora em que nós encontramos. Você notou isso? Quando você começa a ver. Observe isso, tem hora que eu posso parar, começo a pensar, no meu cabeça, no meu travesseiro, começo a pensar, meditar no que está acontecendo, os pregadores, começo a pensar nisso, aí eu vejo a hora que nós estamos vivendo. É uma hora difícil, é uma hora trabalhosa, é uma hora de posicionamento, é uma hora de atitude, é uma hora de decisão. É a hora que nós estamos vivendo. Agora observe, a trombeta é para chamar o povo à reunião. Veja, a congregar-se. A trombeta é para chamar o povo à reunião. O evangelho da hora é para chamar o eleito. A mensagem do dia é para chamar o eleito para uma reunião, para a congregação, para congregar em torno da palavra do dia, da mensagem da hora, a congregação, a congregar-se para algo. Alguma vez isso é anunciada uma pessoa importante. Veja, você notou que a trombeta do sétimo anjo, quando ele trocou aquela trombeta, anunciou a pessoa importante, que era a vinda física do Senhor Jesus na terra outra vez, é a vinda física do Filho do Homem. Aquela trombeta do sétimo anjo anunciou aquela pessoa importante, que era a vinda do Filho do Homem, manifestando em carne novamente, nesse tempo do fim no nosso meio. Tá certo?
como Josué, ele soava a trombeta, e Josué aparecia, o qual é o símbolo da grande trombeta. Veja, da qual falamos, o qual chegamos daqui a pouco em Isaías. Isso é quando a grande trombeta soa para aquelas bandeiras que for levantada. Essa grande trombeta para Israel. Essa grande trombeta soando é para Israel, chamando eles para a festa das trombetas, a festa da expiação. Veja, para eles voltar à sua terra natal. Por isso, os 4 anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates teve que ser solto. Deus soltou esses 4 anjos. Quem eram esses 4 anjos presos ali junto ao rio Eufrates? Stalin, Hitler, Mussolini, Lúcifer, os 4 anjos. Aí Jesus disse assim: enviarei os meus anjos a recolher os meus escolhidos dos 4 cantos da terra. Ele leva os anjos, esses 4 anjos recolhem os escolhidos para trazer de volta a Palestina no som, para ouvir o som da grande trombeta. Soará para eles a mensagem de Elias e Moisés, a grande trombeta para Israel, chamando ele à festa da expiação. Veja, que teve um tempo que Deus disse assim, deixa eu tomar a Bíblia aqui, deixa eu anotar aqui, deixa eu ler aqui um pedaço aqui da Bíblia, vamos ler aqui Levítico, deixa eu mostrar aqui, o que é que Deus disse aqui em Levítico. E vós espalharei, Levítico, capítulo 26, versículo 33 de Levítico, 26 de Levítico, 33 o versículo. E vos espalhareis entre as nações, e desembaiareis a espada atrás de vós, e a vossa terra será isolada, e a vossa cidade será deserta. Profecia aqui falando que os judeus seriam dispersos pela terra, pelas nações, serão dispersos, serão levados às nações. Jesus disse ali que eles cairão ao fio da espada. Aqui, está vendo? Fio da espada atrás de vós, vossa terra será isolada, eles cairão ao fio da espada, disse Jesus, até que o tempo do gentio se cumpre. E o tempo do gentio já está concluído. Nós já estamos no tempo da conclusão do tempo dos gentios. Isso voltará-se para os judeus novamente. Agora vamos ler aqui no livro de Jeremias. No livro de Jeremias. Vamos tomar o livro de Jeremias bem rápido aqui. Jeremias, antes de Isaías aqui. Provérbios. Isso. Vamos ler aqui, muita calma, o livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 10 de Jeremias. Veja o que Deus faz. Deus leva o povo a ser disperso, depois Deus traz ele de volta. Com seus braços fortes, ele traz novamente os discípulos para a sua terra natal novamente, para a festa da expiação, na grande trombeta, para ouvir. Primeiro é a trombeta, depois a expiação, depois o Pentecoste. Observe isso. Veja, Jeremias 31, 10. Jeremias 31, 10. Ouvi a palavra do Senhor, ó nação, anunciais as ilhas de longe, dizei, aquele se espalhou. Peraí, deixa eu ver aqui. É isso mesmo? 31 de Jeremias. Será que eu peguei? Eu ouvi a palavra do Senhor, ó nações, anunciareis nas ilhas de longe, dizei, aquele que espalhou a Israel, aquele que espalhou Israel. Veja, Deus espalhou Israel. Fuja para os montes, não volte para trás, fuja. O povo pegaram as suas malas, saíram. Era tempo de angústia,
era tempo de tribulação para Israel. O povo tinha que sair, tinha que fugir. Ele espalhou Israel e congregará e o guardará como um pastor o seu rebanho. Aquele que levou Israel, o trará de volta. Veja, o que Deus faz? A grande trombeta para Israel. Então quando esses 4 anjos Deus levanta para trazer Israel de volta, a sua terra, a sua bandeira, a estrela de 6 pontos de Davi, está lá levantada novamente. Deus traria os judeus novamente à sua terra. Veja o que Deus faz? Para a festa da expiação, porque eles rejeitaram a expiação lá atrás. Eles rejeitaram, agora eles vão receber a expiação nesse tempo. É o tempo da angústia de Jacó, em Daniel 12. Quando a grande trombeta soar, quando aquelas bandeiras forem levantadas, a bandeira de Israel foi levantada lá em cima, então virá um tempo quando a grande trombeta será tocada e todas as nações se reunirão em Jerusalém. Isso é quando o milênio começa, a grande trombeta. Amém? Tá certo? A palavra é exata? Isso é certo? Nós podemos dizer amém para a palavra de Deus? Para essa mensagem? Glória a Deus. Veja, agora observe. Eles teriam que voltar. Agora eu poderia aprofundar mais nisso, e mais profundo. Até gostaria de fazer isso agora, aprofundar, mas quem sabe em outra mensagem para frente, Deus permitindo, a gente pode aprofundar mais sobre isso, né? Para falar. Logo após isso, começará-se o milênio. Veja, o milênio, Cristo reinará com sua igreja no milênio. Veja, agora, este chamado da festa das trombetas, aproximação de algo, é aproximação de algo, algo está para aproximar. Quando toca a trombeta, algo vai acontecer, algo está para acontecer. Quando a trombeta é trocada, a palavra é pregada, a mensagem é levada. Observe, em Apocalipse 8:7, se vocês querem anotar, anotamos que a primeira trombeta espalhou saraiva. Olha, observe. E sangue. Saraiva e sangue. Fogo sobre a terra. Veja, a primeira trombeta, veja que é 7. São 7 trombetas. Essa é a primeira trombeta. Veja o que aconteceu. A primeira trombeta espalhou sangue. O sangue derramou tanto que passou por debaixo dos portões de Jerusalém. Veja, o tempo que o povo foi chateado através de Tito. Veja o que aconteceu. Lá, sangue foi derramado, saraiva, veja, sobre a terra, exatamente como em Êxodo, quando Deus estava chamando seu povo para fora do Êxodo, tirando o povo daquele lugar, trazendo para fora do Êxodo. Êxodo quer dizer a saída. Deus tirando o seu povo. Agora, a razão porque essas 7 trombetas não se explicam, aplica a esta igreja. Essas 7 trombetas, que nós estamos falando de Apocalipse, agora, essas 7 trombetas dos judeus, eram 7 trombetas para os judeus e 7 selos para nós. Veja, os selos é para nós, as trombetas são para os judeus. Explica esta igreja, esta era, porque isso é para Israel. Veja, isso é para Israel. As 7 trombetas é para Israel. Nós já estamos falando da trombeta de Israel. Eu falei da trombeta do Evangelho, né? As trombetas do Evangelho, que era para chamar a noiva, né? Agora estou falando das trombetas para Israel. Veja, observe. Este é o chamado da reunião do povo. Agora, há somente uma coisa importante aqui, que eu quero que vocês cheguem em algum minuto.
e a ponto onde vocês verão, porque isso não explica esta era no qual estamos vivendo, as 7 trombetas. Veja. Isso é algo para Israel. Veja. Eu sei que muitas pessoas discordam disso, mas eu sei que isto é assim. Eu sei disso. Não que eu esteja dizendo que você não dizendo isso, porque eu não o obtive de mim mesmo, diz o profeta. Eu não obtive isso de mim mesmo. Meus pensamentos, não é os meus próprios, veja, não é os meus próprios pensamentos, diz o profeta. O profeta tinha a mente de Deus. Quando ele falava que estava na mente de Deus. Era a mensagem do profeta, seja o que seja, que me disse, se isto está errado, mas eu não estou dizendo isso de mim mesmo. Eu estou dizendo isso pelo alguém que me disse. Isso alguém é Deus que nos falou e fez todas estas coisas que eles têm feito. Apareceu, veja, assim eu sei que está correto. Veja, por isso que é bom nós crer um profeta. Por isso que é bom nós ter um profeta, veja. As trombetas são a reunião de Israel. Veja que a festa das trombetas é chamando Israel de volta à sua terra natal. É a festa das trombetas chamando Israel de volta. As trombetas são para reunir Israel. Observe, a primeira trombeta soou sangue, fogo, saraiva, e todos espalhados sobre a terra. Veja, então, vendo que estavam eles fazendo? Trazendo Israel para fora do Egito. Veja, trazendo, agora já estava trazendo Israel para fora do Egito. Observe que o Egito é as nações, é o mundo. Ele estava trazendo Israel para fora do Egito, trazendo Israel para a sua casa novamente. Tal como foi ali, no tempo de Moisés, que Israel estava no Egito, Deus trouxe, através daquelas pragas que aconteceu, Deus estava trazendo Israel para a sua terra natal. Israel estava no Egito agora, no Egito espiritual das nações. Veja, agora essas trombetas foi para trazer o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, aquele tempo sanguinário de Hitler, tudo que eles fizeram, a tortura dos judeus, estava trazendo Israel de volta à sua terra espiritual. Veja, o Egito espiritual, veja, de volta para a sua terra natal. Tinha que trazer eles de volta. Agora, imagina só. Imagina como estavam os judeus. Longe da sua terra, longe da sua pátria. E eles não tinham esperança nenhuma mais de voltar. Israel tinha sido tomada. Os russos estavam ali, veja, o povo já tinha tomado aquelas terras, aquilo tinha que trazer de volta para eles, eles não tinham a mínima esperança de voltar. Eles não tinham, era só Deus para trazer eles voltar. Então houve a festa das trombetas, veja, aconteceu ali, Deus teve que soltar aqueles 4 anjos, para trazer, para pressionar os judeus, para voltar para sua terra natal. Veja, observe. Agora, permita-me dizer isso aqui, mesmo que toda a trombeta que soou sobre o 6º selo. Veja, soou sobre o 6º selo. Chegaremos isso, alguns minutos, onde apanharemos os selos ali. Todas as trombetas soaram sobre o 6º selo. Tá vendo? Todos debaixo do 6º selo. Soou as 7 trombetas debaixo do 6º selo. Tá vendo? Agora, quando foi que esse selo começou a se abrir? Em 1958, se não me engano, que o profeta disse, né? Naquela Segunda Guerra Mundial, né? Quando terminou ali, 1948, né? Quando João Paulo VI voltou
para Israel, foi fazer uma visita santa a Israel, houve um eclipse total da lua, ali estava dando-se a abertura do sexto selo, mas o sexto selo é o acontecimento que aconteceu desde a primeira guerra, primeira era da igreja de Tito, e vai até a chamada dos 144 mil. Veja, tudo isso traz o sexto selo, né? Agora, Deus teve que dar uma pausa no sexto selo, para que a noiva entrasse, para que viesse Apocalipse 10. Deus deu a pausa no sexto selo, porque era um distúrbio da natureza, e acabar com tudo. Deus deu uma pausa. Para quê? Para entrar Apocalipse 10, para a noiva entrar, né? Para essa mensagem entrar. Agora, na hora que essa noiva sair, ao sexto selo, dará o play no sexto selo, aí vai ser um distúrbio da natureza. Você vai ver o que vai acontecer neste mundo. Ai dos que habitam na terra, diz a Bíblia, porque o diabo desceu sobre vós, sabendo que pouco tempo que lhe resta, 3 anos e meio, veja, e isso será terrível, vai ser terrível para este mundo, veja, porque o sétimo selo houve silêncio, no sétimo selo houve silêncio, ninguém sabia, isso foi o minuto ou a hora em que Cristo viria, ninguém sabia, não podia saber a hora, houve silêncio, como ele nos revelou isso, mas toda a trombeta soou sobre o sexto selo, sobre a perseguição dos judeus, tá vendo? Foi a perseguição dos judeus, o sexto selo, veja, todas as trombetas de sexto selo soou sobre a perseguição dos judeus, para forçar eles a voltar. Observe, Apocalipse, agora 8, e começando com o versículo 7, tudo foi chamado de Israel para fora, natural, no Egito, agora, isso é chamado de Israel para fora, no sentido espiritual, veja, eles estavam aprontando para vir a festa da expiação, veja, a festa da expiação, para reconhecer o Messias, veja, amém? Observe, a festa das trombetas era, primeiro, qual era o Pentecoste. A festa da expiação seguia 50 dias mais tarde, a festa da expiação. Leia isso aqui, nós iremos, provavelmente, se tivermos tempo, nós nos referiríamos a isso. E leremos para vocês na Bíblia, onde Levítico 12 agora, ou Levítico 23, melhor dizendo, Levítico 16, nós encontramos que a primeira era a festa das trombetas, era a festa depois da expiação, depois a festa dos Pentecostes, tudo em ordem. Deixa eu ver o nosso relógio aqui. Isso, nós já estamos aqui com 1 hora, né? 1 hora exata, mas vamos mais um pouquinho? Vamos caminhar aqui mais um pouquinho, é bom, né? Nós saber disso. Depois disso seguia-se o Pentecoste, veja, agora nós descobrimos a festa da expiação vinha após a festa das trombetas, tá vendo? Veja que a festa das trombetas é um chamado para uma reunião, para uma guerra ou para anunciar uma pessoa importante, era a festa era as trombetas, depois a festa da expiação, a festa da expiação do Cordeiro Pascual, veja, da expiação, vindo após a festa das trombetas, depois via a festa dos Pentecostes. Agora observe, uma trombeta soava, e isso era para reuni-lo, soava a trombeta para reunir, sempre uma mensagem é para trazer o povo, para reunir o povo, para uma festa, para ouvir a Deus, para chamar o povo. Então tem que ter uma mensagem, tem que ter um trombeteiro, tem que ter uma mensagem especial, tá vendo? Tem que ter essa mensagem. E todo o tempo teve um trombeteiro, teve uma trombeta, teve uma mensagem para chamar o povo, a festa
do Pentecoste. Está vendo? A festa da expiação e a festa do Pentecoste. Agora, a primeira trombeta soou, houve saraiva, sangue e fogo, borrifada sobre a terra, exatamente que foi no Egito, preparando-se para chamá-lo para o dia da expiação. Veja, está vendo? Eles rejeitaram. Veja, a expiação de Jesus Cristo lá atrás, a primeira vinda, os judeus rejeitaram. Veja, eles foram cegados, eles rejeitaram. Agora é o tempo deles reconhecer o Messias, a expiação. É tempo, veja, através dessa grande trombeta, eles reconhecerão essa expiação através da trombeta de Elias e Moisés. Eles vão pregar a trombeta, eles vão reconhecer a expiação e ver a festa dos Pentecostes. A alegria deles. Primeiro vai vir o choro, o lamento. Eles chorarão e lamentarão por isso, mas depois eles se alegrarão por reconhecer o Messias. Este ano tem sido prolongado até agora, tem sido o ano do Pentecostes, está vendo? Agora, o soar para os judeus veio em seguida, tá vendo? Veio em seguida. Nós tivemos 7 eras da igreja, 7 mensageiros, 7 eras da igreja, 7 festas. Foi 7 festas, 7 eras, 7 listas de sangue, 7 mensageiros. Está vendo isso? Nós temos durante 7 eras. Agora terminou. O último eleito entrou, terminou. As 7 eras. Deus agora está tratando com sua noiva. O tempo acabou. E isso volta para os judeus novamente, para trazer a festa da expiação para eles. Depois desses 7 anos, dessas 7 eras festivas, veja, espalhando o Evangelho, pregando o Evangelho através dos 7 mensageiros, terminou. Veja, está terminada a mensagem, já está pregado. Nós não temos mais escritura, irmão. Os judeus, nós, os gentios, nós não temos mais escritura. Nós já foi todos pregados. Só falta um versículo da Bíblia ser cumprido, que é 1 Tessalonicenses 4:17. É o que nós estamos esperando. 1 Tessalonicenses 4:17. É a nossa transformação a encontrar com Ele nos ares. Porque a última escritura para nós, os gentios, foi Apocalipse 10, de 1 ao 11. Foi a última escritura para nós. Agora, para os gentios, para a noiva gentia. Tá vendo? Isso tem sido chamado da igreja para fora. Observa atentamente agora, o qual posteriormente ele os levou para a terra da promessa. Porque ele fará a mesma coisa do que em símbolo. Ele leva a igreja para a terra da promessa. Está vendo? A terra da promessa. Qual foi a terra da promessa para nós? Qual que é a terra da promessa? Vendo? É a mensagem do dia. Primeiro, a mensagem do dia. Depois, a nossa terra da promessa é o milênio. Vem agora a mensagem do dia, nossa terra da promessa. Deus nos colocou nessa terra aqui, nessa mensagem, nesta hora que nós estamos vivendo. Depois leva nós para a nossa terra prometida, a nossa terra prometida, o milênio, aonde nós reinaremos por 1000 anos. Veja, recorda, toda a trombeta soou sobre o 6º selo somente. Então o que é isso? Soou? Observa agora, é exatamente a continuidade das escrituras, exatamente o mesmo sobre a 7ª trombeta. É para Israel. A 7ª trombeta é para Israel.
O mesmo que o 7º selo foi para a igreja. Veja, a 7ª trombeta para Israel e o 7º selo para nós. Veja, que coisa tremenda, né? Nós descobrimos sobre o 7º selo, que quando estas almas que estavam sobre o altar ali, que receberam os vestes, eles foram dados vestes, que não eles as tenha ganhado, porque eles estavam na dispensação, quando Deus com graça ainda estava lidando com os gentios. Nesse tempo, Deus ainda estava lidando com os gentios, não com os judeus. Israel é salvo como nação. Observe que Israel é salvo como nação. Israel ouvirá a mensagem de Elias e Moisés, mas somente os 144.000 é assinalado. Veja, os gentios são um povo, nação. Deus lida com Israel como nação. Os gentios são um povo para o seu nome, não uma nação para o seu nome. Israel, veja, é quando Hitler e os demais perseguiram os judeus e fizeram as coisas que eles fizeram sobre isso. Olha, eles, Stalin, Hitler e todos aqueles ditadores tinham se levantado, e se nós tivéssemos tempo, o que para repassar isso para alguns dos recém-chegados, mas já estudamos sobre essa mesma era que houve na Alemanha, todas as outras nações. Os judeus foram espalhados por toda a terra, mas levantou-se nos últimos 20 anos uma amarga perseguição contra os judeus. Veja, tinha que haver isso, essa amarga perseguição. Foi triste, foi muito sangue derramado, mas tinha que acontecer para voltar eles à terra novamente. Veja, Deus tem seu meio, suas maneiras. Estive lá, nos últimos lugares, onde queimaram seus corpos. Veja, os cremavam, usava suas cinzas para fertilizar a terra, crianças judias e mulheres e tudo. Então eles tenham negado isso, leve-o até lá, mostre onde isso foi feito. Foi uma amarga perseguição contra Israel, porque foi o tempo da chamada, para chamá-los, a hora da volta à expiação. Eles ainda estão sob a expiação de um cordeiro natural. Veja, Israel ainda está nessa expiação do cordeiro natural. Vendo? Eles ainda estão desse jeito, fazendo um altar, fazendo um sacrifício. Está vendo? Eles ainda estão nesse ponto. O verdadeiro cordeiro de Deus é a expiação. E eles rejeitaram. O sangue tem estado sobre eles. Desde então, observe, aprontando o povo, quando perfeito está a 7ª trombeta, o 7º selo, são perfeitamente juntos. Perseguição dos judeus. Amém? É algo que a gente tem que saber. Porque vendo isso, nós estamos sabendo agora que a hora está próxima. Nós não temos mais tempo. É a hora da chamada dos ares. Nós já estamos muito longe. O tempo já não é mais. Veja, nós não temos mais nada pela frente. O mundo já está caindo em pedaços. O povo já está tudo neurótico. Cientista não sabe o que faz. Os médicos não sabem o que faz. Psiquiatras já estão neuróticos. Psicólogos estão neuróticos. Depressão no povo. Veja o que está acontecendo no mundo. Irmão, é mais tarde do que nós pensamos. Não é tempo de nós ficar envolvendo com coisas deste mundo. É tempo de nós
posicionar a nossa vida, buscar o poder de Deus, a graça, a porção dobrada do Espírito Santo, para nós viver, porque a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. É aquele que perseverar. Muitas lutas vêm para nos desanimar, lutas, pelejas, provas, vêm para nos desanimar. Veja, mas nós agora estamos firmes, nós não vamos desanimar. Deus nos chamou para ser lutador, homens e mulher corajosa, para entender a hora que nós estamos vivendo, a mensagem que nós estamos crendo. Aquele que perseverar até o fim. Irmão, vamos permanecer firmes até o fim. Deixa eu te dizer, não tem para onde nós ir mais não. Pode levantar quem for, trazer outra mensagem, falar o que quiser. Não saia da sua posição. Não saia do seu lugar. Não se mova da onde você está. Igreja do pastor Josué Costa, permanece firme aí. Não saia dessa posição. Continue nessa posição. Fica firme. Igreja do pastor Adriano e Franca, fica quieta nessa posição. Não saia dessa posição. Igreja do pastor Orlando, fica firme. Não saia dessa posição. Igreja do pastor Chinivaldo, fica firme nessa posição. Veja, pastor Evair, a igreja fica nessa posição. O que é certo nós estamos crendo, nós estamos posicionados no que é verdadeiro. Fica firme. Não se abala por ventos de doutrina, de ensinamentos errados. Fica firme, escuta seu pastor. Ouve o seu pastor, ouve o pastor Osmar. Não deixa de apertar o play na sua casa, no seu serviço. Aperte o play, grandes ensinamentos. A nossa segurança. Fica firme, igreja. Fica firme, ó povo. Fica firme. Qualquer dia dessas manhãs, nós seremos transformados. Fica firme. É hora de nós ir embora. Gente, vamos preparar para ir embora. Não é tempo mais de ficar nem fazendo dívida. Não faça prestações prolongadas. Várias prestações para pagar. Não faça os grandes proveitos pela frente, porque não tem mais. Viva com o que você tem. Não fica pensando em coisas altas, contentais com as humildes. Não é hora mais disso, irmão. Se você puder não fazer mais conta, não mexer com mais nada, reserva o que você tem. Nós não sabemos o que vai acontecer pela frente. A hora é tremenda, o momento é difícil. Vamos preparar, irmão. Vamos posicionar a nossa vida, crer nessa mensagem cada vez mais, orar, buscar a Deus, para que nós sejamos fortalecidos na graça e no conhecimento cada vez mais. Amém? Deus vos abençoe, meu irmão. Você que esteve conosco até agora, Deus possa te abençoar grandemente. Que Deus te ajude, Deus te fortaleça. Amém? Eu vamos orar e vamos terminar essa mensagem e voltar assim que o Senhor nos permitir. Senhor Deus e Pai Celestial, louvado seja o Senhor. Nós lutamos, a Deus, para fazer tudo certo, para falar tudo certo, Senhor, para falar da maneira certa. Não é intenção minha de errar, de trazer outro ensinamento a não ser do sétimo anjo. Pai bendito, Deus eterno, tenha misericórdia, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar, nos fortalecer cada vez mais nessa verdade, que nós tenhamos força, ó Deus, para resistir às provas, às lutas, às tentações, à luta do trabalho, do serviço, do lar, Senhor,
as lutas que nós temos cada dia, que o Senhor possa nos livrar cada dia do mal no dia, Senhor, nos fortalecendo na graça, no conhecimento dessa verdade. Pai Celestial, aqueles que precisam de uma cura, de uma libertação, Senhor, aqueles que estão caídos, tenha força para levantar, os fracos sejam fortalecidos. Irmão, sacode agora, irmão, sacode agora a sua consciência, posiciona diante de Deus, aleluia, Senhor, que eles possam posicionar, possam ajudar esse irmão que está desanimado, encorajar essas pessoas, fortalecer ela no Senhor e na força do teu poder. Ajuda, Deus, esta igreja, abençoa a igreja do pastor Josué Costa, que está nos assistindo, dê graça a cada um ali, irmão. Deus, aqueles que tiveram paciência para nos ouvir, cada um seja abençoado segundo as suas necessidades, que esse povo seja abençoado, que cada um volte para suas casas com as mãos cheias, não com as mãos vazias, mas com as mãos cheias de graça e de vitória. Deus possa abençoar as nossas vidas e nos fortalecer cada vez mais, ó Deus, a sua palavra e na força do seu poder. No nome do Senhor Jesus Cristo e para a tua glória, ó Deus. Amém. Deus vos abençoe, os irmãos. Até a próxima vez, querendo o Senhor, se o Senhor nos permitir, com a fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus te abençoe. Amém. Até mais. Amém.